Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos em mais um momento da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração para a glória de Deus e o nosso crescimento espiritual. Dou graças a Deus por cada irmão, cada irmã que tem acompanhado, crescido, se importado, disposto o seu coração para buscar o Senhor. Eu quero ler com você Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, uma história maravilhosa, uma parábola que o nosso Senhor Jesus contou para os seus discípulos. Diz assim o versículo 1: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário, dizia ela. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus queridos, Jesus, nesse evangelho de Lucas, ele ora muitas vezes. Mais de 15 vezes Jesus sai para orar. Jesus entendia que o seu relacionamento com o seu Pai era a chave para uma vida vitoriosa. Jesus entendia que os grandes feitos do Pai precisavam se materializar neste mundo através de uma vida rendida à vontade soberana do Pai. E por isso ele orava. Ele orava logo cedo, antes que o dia raiasse. Jesus estava orando, pegando com o seu Pai a agenda do seu dia. Jesus não chegava no final do dia para consertar as ações. Jesus pegava o cronograma do seu dia com o seu Pai. E aqui ele então reúne os seus discípulos e ele conta uma parábola e diz logo no versículo 1 o objetivo da parábola. Jesus quer nos mostrar e mostrar a eles que devemos orar sempre, sempre e nunca desanimar. A oração é a chave de todas as coisas. Quando uma pessoa obediente ora, o céu se movimenta. Os céus entram em movimento quando um filho de Deus obediente passa a orar. Jesus disse: Eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês não desanimem. Vocês não desanimem nunca. Esse é o objetivo de Jesus. A decadência de uma vida espiritual começa com a fraqueza na oração. É na oração que nós ligamos ao coração do nosso Pai e crescemos. Vemos os mistérios que Ele tem para revelar a nós. Ele fará grandes coisas ao nosso coração. Então aqui, eu quero destacar aqui 4 coisas nesse texto sobre oração. A primeira é: Jesus quer que você ore sempre. Jesus quer que você ore sempre. Isso não é uma opção. Você não precisa estar com vontade para orar. Você precisa simplesmente orar. Há dias que você não terá vontade de orar. Haverá muita oposição da carne, do mundo e do maligno para que você não ore. Mas mesmo assim você deve orar. Você deve priorizar o seu relacionamento com o seu Pai. Todo relacionamento a longo prazo, você faz certas coisas por obediência. Então, a mesma coisa se aplica ao relacionamento com Deus. Tem dia que não dá vontade de orar, mas você ora. Você cumpre a sua responsabilidade. Você abre um canal com o seu Pai e diz: Pai, eu não estou bem. Você nunca pode deixar que qualquer tipo de coisa interfira neste relacionamento. Ele é a base da sua vida.
Então Jesus quer que você ore. Jesus quer que você continue orando. Em segundo lugar, Jesus sabe que o desânimo pode querer interromper seu relacionamento com Ele. Por isso que ele diz, lá no versículo 1 ainda, para nunca desanimar. Jesus traz essa palavra desânimo nesse contexto da oração. Jesus sabe que o desânimo pode abater a sua alma e pode interromper você de orar, de ter um relacionamento com Ele. Meus queridos, não podemos nos desanimar. A palavra do Senhor diz assim, não te desanimes, seja forte, seja corajoso. É sempre possível orar, mesmo em dias de dificuldades. Então não desanime. Jesus não quer que você viva uma vida desanimada. Na minha experiência pessoal, eu experimento da seguinte forma: quanto mais eu oro, mais animado eu estarei. Quanto menos eu oro, mais desanimado eu vou ficar. Porque o desânimo faz parte de um afastamento, de uma frieza espiritual. E quem está numa vida de oração, quem não abre concessão, às vezes tem pessoas que abrem concessão 2, 3 dias na sua vida espiritual. Isso é uma porta enorme para uma vida de desânimo, para ela retornar. Então o segredo é você não abrir concessão para a alma. Você fica imergido numa atmosfera espiritual sempre, manhã, tarde e noite. Assim eu te garanto que o desânimo jamais abaterá a sua alma. Não dê concessões à sua carne para o desânimo. Em terceiro lugar, aqui nós vemos que através da oração e da persistência sem desanimar, uma mulher conseguiu vencer um juiz iníquo. Um juiz que não queria julgar a sua causa, mas uma mulher de fé, ela não desanimava, ela persistia, ela era perseverante. Ela ficava importunando esse juiz. Então o Senhor está querendo ensinar a gente um princípio muito básico e muito importante. Se a fé de uma viúva desprotegida, que não tinha ninguém por ela, se a persistência dessa mulher em rogar a um juiz iníquo, com um caráter duvidoso, com um caráter errado, um caráter maligno, esta mulher foi capaz de dobrar a vontade deste juiz, quanto mais os filhos de Deus quando estão diante de um Deus que é bom. Deus já está disposto a nos abençoar. Mas a primeira bênção que Deus quer dar a gente é um relacionamento vibrante com Ele. Então veja, o Senhor está dizendo assim, a persistência, a fé e a persistência conseguiu vencer o caráter de um juiz maligno. Se você que é filho de Deus, de um Deus bom e orar, Deus vai agir. Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu orava assim. Eu fechava os meus olhos, apertava os meus olhos e na minha mente parece que Deus estava indisposto. É como aquela criança que quer tirar um presente da mão do pai e ela faz tanto esforço para abrir a mão do pai, tanto esforço para abrir. É como se o pai tivesse indisposto. E eu orava assim, até que eu entendi que não, Deus não está com a mão fechada. Deus não está indisposto, pelo contrário, Deus está com o coração aberto e sua mão aberta para nos abençoar. Então é preciso você persistir, que talvez você já orou e Deus ainda não deu o que você estava pensando que Ele te daria, mas Deus está te dando persistência, Deus está te dando vida, Deus está te aproximando dEle. Deus dará coisas grandiosas a nós, mas Ele quer primeiro dar um relacionamento grandioso. E às vezes Ele faz isso, quase que demorando um pouco na nossa perspectiva para nos abençoar. Mas na ótica dele, Ele nunca atrasa. Em quarto lugar e último, aqui diz que quem ora é sinal de quem tem fé. Se a pessoa não ora, é sinal que ela não tem fé. Ela acha que ela pode fazer sozinho. Ela acha que ela pode fazer mais rápido do que Deus. A oração é sinal de uma fé viva. Só quem tem fé ora. Meus queridos, quem não tem fé, não ora. Imagine se você sabe assim, eu tenho fé que Deus vai fazer, e você não ora. A oração é um sinal de uma vida que tem fé. E quem tem fé não desanima.
É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola. É isso que Jesus quer ensinar para você. Se você está desanimado, eu te desafio. Tire 5 minutos de oração todos os dias pela manhã. E vá aumentando isso gradativamente. Se você está meio que afastado do Senhor, com o coração gelado, comece a orar. A fé vai derreter o gelo do seu coração. O fogo da sua alma vai se acender. E você vai bater na porta do Senhor insistentemente, como um filho amado, como um filho querido. E Deus vai derramar grandes bênçãos na sua vida. Por último, aqui ele diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A resposta é, ele encontrará fé na terra se encontrar pessoas orando e não desanimando. Que Deus te abençoe. Se você continuar orando e não se desanimar, é sinal de que você crê no Senhor e que Ele vai encontrar uma fé verdadeira na terra quando voltar. Que Deus abençoe, que você ore pela sua família, pela sua vida financeira, pelos seus oikós, porque é tempo de crescimento na fé, é tempo de conquistar grandes coisas, é tempo de avançar, é tempo de permanecer perseverante e é tempo de orar como nunca oramos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém.